Eu sempre me achei uma pessoa forte, sabe? Desde a infância. Mas era como se a vida dissesse assim pra mim: ainda falta uma prova. Ou sei lá, se talvez ainda faltam outras provas, né? Para que de fato eu pudesse me considerar uma pessoa forte. Sim, eu tentei dar um ponto final na minha vida. Isso aconteceu em outubro de 2017, como eu falei. E eu poderia dizer que os motivos que me levaram àquela situação poderia ser o fim de um relacionamento? Tá, poderia. Mas eu também posso dizer que foram os resultados das minhas escolhas. Eu também posso dizer que foram os acúmulos dos problemas na minha mente, a sobrecarga de trabalho. Eu posso dizer que foi também porque cada vez mais eu estive me afastando de mim mesma. Eu posso dizer também que foi o medo do julgamento das pessoas. Depressão, ansiedade, síndrome do pânico, sei lá, se outras doenças que eu não sei o nome. Eu entendo, sabe, quando as pessoas dizem o que elas estão passando. Não faz vergonha não pedir a ajuda de um profissional, um psicólogo, um psicanalista, um coach, sei lá, uma pessoa em quem você confie. Eu não sou psicóloga e não sou coach. Eu sou da área de comunicação, mas como pessoa, esquecendo aí a minha profissão, esquecendo os rótulos, eu sou um ser humano que decidiu ser cientista de si mesmo. Mas eu lembro muito bem da noite em que eu estava decidida a colocar um ponto final na minha vida. Eram 3h30 da manhã, mais ou menos, quando eu peguei a BR, desliguei os faróis e eu fiquei só à espera de um caminhão enorme, grande, para que ele pudesse vir e eu jogasse o carro na frente. Só que aquele caminhão, aquele carro grande que eu estava esperando, ele demorava tanto que no meu desespero e na minha ansiedade eu acabei, chorando e tudo, eu acabei dormindo em cima da direção. O silêncio da noite, né? Eu só lembro do dia amanhecendo, o sol entrando dentro do carro. E eu, por alguns segundos, eu não entendia onde eu estava, o que eu estava fazendo. Quando a gente acorda, a gente fica assim, né? Mas aí depois eu fui entendendo onde era que eu estava, o que eu estava fazendo. E eu lembro que as lágrimas automaticamente já começaram a cair e eu olhei para o retrovisor. E na hora que eu olho para ele, eu não me reconheci. Eu não sabia quem era aquela pessoa. Eu estava parecendo uma velha de 200 anos, eu acho, com muitas olheiras. E eu lembro que aquele foi o dia mais duro da minha vida, porque foi o dia em que eu me enfrentei. Coisa que não aconteceu nem em 2011, que em outro momento eu quero compartilhar esse outro testemunho com vocês. Em 2011, quando eu fui colocada em cima de uma mesa de cirurgia para amputarem minha perna, e em nenhum momento eu fraquejei. Sem detalhes agora sobre esse momento. Mas aí eu olhei assim no espelho e eu gritei comigo mesma. Eu disse, cadê aquela mulher que venceu aquela fase difícil em 2011? Que mostrou que tinha fé em Deus e a perna dela não foi amputada, porque eu cheguei até a enfrentar o médico, falando para ele que minha perna já estava curada. Cadê aquela mulher? Onde foi que ela ficou? Em que momento ela se perdeu da vida? Por causa de medo, de julgamentos, de fim de relacionamento, eu vou colocar um ponto final na minha vida. Como assim eu vou fazer isso? Cadê aquela mulher? Eu quero ela de volta. E num determinado momento, eu lembro que eu olhei assim pra mim. Era como se uma voz interior estivesse falando comigo. Eu não sei se era a minha voz, eu não sei se era Deus. Se você não crê em Deus ou se você crê em Jeová, universo, seja lá o que for, eu entendo você, respeito você e você me respeita. Mas eu prefiro dizer que era Deus. E aquela voz dizia assim para mim, Nédia, você não vai matar só você. Você vai matar um pedaço do seu filho
Você vai matar um pedaço da sua mãe. Você tá perto de acabar não só com você, mas com um pouco das pessoas que te amam. E por eu sempre pensar nos outros, né? Era como se Deus estivesse ali do meu lado. Ai, gente, como é difícil falar sobre isso. Acho que por isso que eu nunca falei, né? Era como se Deus estivesse ali do meu lado, dizendo: me dá esse ponto final que você está querendo colocar na sua vida. E toma essa vírgula. Tenta mais uma vez. Não deixa o inimigo ganhar essa, não. Tô lutando aqui com ele, mas eu preciso da tua ajuda. E recomeça diferente. Aprende a observar os sinais. Aprende a se colocar em primeiro lugar. Aprende a dizer não. Aprende que a única pessoa responsável pela sua vida, pelas suas atitudes e escolhas é você. Aprende também a se perdoar. Aprende a recomeçar. E eu voltei para casa. Eu voltei para casa com aquela vírgula que eu ganhei naquele dia. Do mesmo jeito que nós não ficamos depressivos, ansiosos do dia para a noite, a gente também não se cura do dia para a noite. E a partir daquele dia, mesmo com a mente doentinha, eu pedi ajuda para me levarem num psicólogo. Mas o meu desejo, é importante que tenha o desejo, tá? É importante que você desperte o desejo de querer se ajudar. Mas a minha vontade de me entender era tão grande. Eu fiz perguntas assim para mim do tipo: por que que minha mente adoeceu dessa forma? Por que que eu cheguei ao fundo do poço? E eu não me conformava em apenas dizer: foi por causa disso ou daquilo. Não, eu queria entender mais a fundo. E além das sessões com a psicóloga, eu mergulhei fundo nos livros. Fundo mesmo, como alguém que descobre que tem determinada doença e vai lá para os livros para tentar entender cada coisa. Eu me tornei uma cientista de mim mesma, né? E o que eu quero dizer para vocês é que o autoconhecimento foi a melhor coisa da minha vida. E eu sei que eu vou investir no autoconhecimento até o último dia da minha vida. Eu aprendo um pouco todos os dias. E aquilo que eu pensava ser o fundo do poço, nada mais era do que uma grande prova. Mais uma, né? Nada mais era do que uma fase que eu precisava passar para aprender tantas lições. Acredito que durante aquela fase foi o tempo em que eu mais amadureci. Digamos que eu amadureci uns 20 ou 30 anos. Comecei cuidando das minhas feridas, comecei dizendo não quando eu queria dizer não. Comecei descobrindo quem eu era. Comecei buscando entender para que eu nasci. O que me fazia feliz? O que realmente eu queria fazer da minha vida? Comecei curtindo a minha companhia. Comecei fazendo coisas que realmente eu queria fazer. Muitas coisas que me disseram que eu seria incapaz de fazer, eu comecei a provar para mim mesma, não para ninguém, mas para mim mesma que eu era capaz. E é uma sensação indescritível, aquela sensação de, poxa, disseram que eu não conseguia. Olha aí, eu consigo. Antigamente eu não sabia nem o que era tirar um dia para mim. Acho que por isso que eu fiquei tão frágil mentalmente também. Diminui bastante o tempo nas redes sociais. Por incrível que pareça, diminui bastante. Todos os dias eu leio, todos os dias eu tenho tempo para mim. Comecei a praticar meditação, hoje eu não vivo sem. E eu fui renascendo. Eu tive uma infância à base de
pai alcoólatra. Eu tive uma infância à base de violência física e psicológica. E chegou um momento na minha fase de autoconhecimento em que eu tive a impressão de me pegar no colo quando criança, sabe? Eu senti que chegou ali a necessidade de perdoar meu pai, perdoar minha mãe e me perdoar. É importante que nós possamos nos perdoar. Temos que entender que nós não somos os mesmos de antes. E é importante quando a gente aprende a se perdoar e a gente recomeça de uma maneira diferente. Eu mudei completamente. Quem me conheceu antes desse acontecido conheceu uma pessoa. E hoje terá que conhecer outra pessoa. E quando eu vejo hoje pessoas sendo alcançadas em vários lugares do mundo através dos meus vídeos, é como se eu sentisse uma vontade enorme dentro de mim de pegar aquela vírgula que me entregaram naquela noite, naquela madrugada de outubro. É como se eu dissesse assim: pega essa vírgula para você também. Se eu tivesse desistido naquela madrugada, eu não estaria aqui hoje falando com vocês. Vêm essas lágrimas? Não é de tristeza, não. É de orgulho. Eu superei. Mas é como quem tem diabetes. Quando você descobre que tem diabetes, você precisa estar o tempo todo cuidando, né? Retirando o que não te faz bem. Então é isso que eu tenho feito também. Desde então, todos os dias pela manhã eu tenho um tempo para mim. Eu leio todos os dias, eu faço a meditação. Eu tenho sempre pensamentos positivos. Eu estou sempre de olho nos meus pensamentos. Eu estou sempre feliz e agradecendo por tudo, absolutamente tudo. O que eu quero dizer para vocês é o seguinte: peçam ajuda, se for preciso, desabafem. Tomem um remédio, quer dizer, procurem um profissional que passe um remédio, né? Caso você veja que necessita, caso o profissional perceba que você precisa. Mas, primeiro que tudo, pare para se autoanalisar. Tentar descobrir em que momento você se perdeu de você. Hoje eu curto os momentos mais simples da minha vida, coisa que antes eu não fazia. Fazia viagens, o corpo viajava, mas a minha mente, a minha alma não viajava. Hoje, até se eu não puder viajar, ficar dentro de casa, eu sei curtir. Eu aprendi a arte de tirar um tempo para mim e não fazer nada. Hoje eu não começo o dia sem ter o meu momento. Você já ouviu falar no milagre da manhã? Depois pesquisa. Cada um consegue adequar o seu milagre da manhã da melhor forma, né? Eu tenho o meu. Isso é algo bem pessoal. Atividade física, como ajuda bastante, né? Por fim, não desista de você. Eu teria perdido coisas extraordinárias se eu tivesse desistido de mim. E olha, que eu ainda não conquistei nem um terço do que eu pretendo conquistar, principalmente agora, que eu sei como sou forte, que eu sei que superar é possível e que eu sei que Deus está do meu lado todo o tempo. Então, em vez de você colocar um ponto final, como eu também tentei um dia, aceita a vírgula que eu estou te oferecendo. Aceita a vírgula que Deus está te oferecendo. Você vale a pena. Deus te abençoe.